Estamos no último bloco do programa Eclésia nessa noite falando sobre liturgia. Olha, falamos sobre liturgia no programa de hoje, mas se você tiver uma dúvida sobre o assunto do programa de hoje, ou qualquer outro assunto que aqui já debatemos, ou até mesmo uma dúvida referente a algo que a gente ainda nunca comentou no programa, manda pra gente um e-mail no eclesia@rs21.com.br, o nosso endereço de e-mail, nossa forma de comunicação com nossos amigos telespectadores. Você pode mandar dúvidas, sugestões de pauta, comentários sobre o programa, fica à vontade para usar o nosso e-mail e a gente pode ter uma boa relação de comunicação também pelo nosso e-mail. O Padre Guido responde essas perguntas durante a semana, mesmo aquelas perguntas que não estão relacionadas ao tema que discutimos no programa específico dessa semana, tá bom? Então, usem o nosso canal de comunicação. O Padre Guido, tem muita coisa interessante, como eu disse desde o começo, é só um recorte, não dá para falar tudo sobre liturgia num único programa, mas alguns assuntos são interessantes, principalmente uma pergunta que eu deixei no bloco anterior para o senhor, eu queria que o senhor respondesse. Durante o ano litúrgico, quando a gente chega, por exemplo, para uma celebração, no mundo todo, né, no que diz respeito àquele mesmo rito, por exemplo, no rito latino, qualquer parte do mundo que a gente for numa missa hoje, o texto será o mesmo. Sim. Do Evangelho, das leituras e tudo mais. Como é que consegue definir isso de uma maneira tão clara para toda a igreja, Padre Guido? Graças à ação do magistério da igreja, né? E através de uma atenta análise dos textos bíblicos vetero- e neotestamentários, a igreja estabelece um relacionamento, um paralelismo, e, portanto, nós notamos quase todos os domingos determinados trechos do Antigo e do Novo Testamento que dizem respeito a um tema estritamente litúrgico, certo? Por exemplo, veja só, no Antigo Testamento notamos no livro do Deuteronômio, durante aquela viagem longa que durou mais de 40 anos, de repente lá no deserto apareceram as cobras, que picavam e matavam. Moisés recebeu a queixa do povo, entregou a queixa nas mãos de Deus, e Deus lhe disse: faça uma serpente de bronze, bem grandona, coloca no alto do morro. As pessoas que forem mordidas pela cobra, olhando para aquela cobra de bronze, ficarão curadas, não vão morrer mais. E assim aconteceu. Este trecho agora, pulamos milhares e milhares de anos, encontramos Jesus, que chega a dizer: quando eu serei elevado na cruz, atrairei todos a mim. Olha que paralelismo. Por isso, a escolha dos textos litúrgicos não é casual. É justificada pelo seu conteúdo. Certo? É bom também dizer aos nossos amigos que os apóstolos, quando foram, obedecendo a Jesus, foram para cá e para lá, anunciando o Evangelho, não tinham nada nas mãos. Jesus não deixou assinado nenhum documento. Depois de dezenas de anos de pregação evangélica, apareceram as primeiras cartas, depois apareceram os evangelhos, depois apareceu uma verdadeira fartura de textos que a igreja, usando muita prudência, teve que analisar e chegou ao ponto de dizer: não, são textos bons, respeitamos, são chamados textos apócrifos, né? E no final, passando também o tempo, eis que se formou todo o Novo Testamento, né? E o Concílio de Trento, no ano 1545, definiu para sempre a estrutura completa dos livros sagrados. E a liturgia acompanhou essa história, né, Padre? Por isso que ela foi, no decorrer do século, se moldando, vamos dizer assim. Sim, e uma vez que temos esta moldura completa, eis que até hoje o magistério da igreja usa as passagens bíblicas para serem bem entendidas e bem explicadas, sobretudo para os fiéis do mundo inteiro. Inclusive, que bela essa sua pergunta, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um descreve o seu evangelho com uma ótica um pouco diferente. Por exemplo, Mateus escreveu o seu evangelho para dizer claramente que Jesus é o Messias. Marcos, no evangelho mais reduzido, só 16 capítulos, quer que seja o leitor, no final da leitura, a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Lucas, conhecido pela riqueza e fartura de parábolas,
quer mostrar a grande misericórdia, entre aspas. Não foi por acaso que o Papa Francisco escolheu este ano da misericórdia, que é o ano dedicado ao Evangelho de Lucas. Isso tem a ver com aquelas divisões que a gente vê ano A, ano B, ano C, Sim, Padre Guido? exato. É isso? Sim, A significa com o texto de Mateus, Certo. B de Marcos, C de Lucas. Nós estávamos no ano C, né? Agora já estamos no ano novo litúrgico, no ano A de Mateus. Já que o advento começa o ano novo Exato. litúrgico. E São João não entra? Não, bella sua pergunta, olha só. São João, cujo evangelho é reconhecido, é riquíssimo, bellissimo, non è considerato sinótico. Sinótico é uma palavra que nós não usamos em português. Significa que olham juntos. Certo. Mateus, Marcos e Lucas descrevem todos os três a vida de Jesus, com tantos pormenores diferentes um do outro que enriquecem o conteúdo. Ao passo que João é o apóstolo que descreve os discursos de Jesus. Temos discursos, gente, extraordinários. Não sei onde é que tinha tanta memória São João, evangelista, em relatar os longos discursos de Jesus. Por isso, inclusive, quando se trata de explicar um ponto doutrinal, é o Evangelho de João. Entendi. Que é o texto base, digamos assim. Tem Né? que respeitar as características de cada um, então, nesse Sim, caso, né, Padre sim. Guido? Padre Guido, eu queria que o senhor fizesse um comentário, a gente não tem muito tempo, o programa já está caminhando por fim, sobre a questão das imagens na liturgia, Padre Guido, porque Certo. as imagens estão presentes na liturgia, né? Sim, aliás, é uma das expressões mais populares, né, que nós usamos as imagens, usamos as fotografias, cada um de nós carrega consigo o documento de identidade com fotografia da esposa, dos filhos, da namorada. É normal que isso aconteça, né? E até como expressão religiosa, sempre na história da cristandade houve o culto das imagens. Agora, o culto da imagem é um culto de veneração. Certo. Que não é adoração. Aliás, é sempre bom explicar essa diferença, Padre Guido, explica pra gente. Certo. O culto de adoração é único e exclusivo para Deus. Somente Deus deve ser adorado. Os santos e Nossa Senhora também são venerados. O culto para Nossa Senhora se diferencia mais nobre ainda do que todos os santos, né? Inclusive a Igreja usa uma categoria de palavra que talvez não usamos em português. O culto de latria é o culto de adoração. O culto de dulia é de veneração para os santos e santas. O culto de hiperdulia, uma dulia superior, exclusivo também de Nossa Senhora. Por isso que onde vem a palavra idolatria, seria praticar o culto latria ao ídolo, né? Que não é o caso, nós praticamos latria a Deus, né? Ele que é adoração. Um respeito, veneração, dulia a todos os santos. Um respeito de maneira especial à hiperdulia, somente a Nossa Senhora. Eu falei agora há pouco, no bloco anterior, Padre Guido, que a partir da queda do Império Romano no Ocidente, no século V, a Igreja recebeu muita influência da cultura grega na liturgia. Por isso que a gente vê quando Bizâncio, por exemplo, sendo uma importante sede da Igreja Oriental, de onde vem os ritos bizantinos, por exemplo, os greco-melquitas que tem no Brasil, os ucranianos católicos que tem no Brasil, duas dioceses lá no Paraná são ligadas a esse rito dos ucranianos católicos, são ritos bizantinos. Então a gente vê algumas características específicas. As vestes são lindas, de maneira até imperial, usa coroa ao invés de mitra, os bispos e assim por diante. Lá tem a tradição da imagem também. O senhor falou bem que faz parte de toda a igreja, porém não das esculturas, somente dos ícones, né? Que é uma espécie, de maneira, vou dizer, de maneira até grotesca, não é a mesma coisa que quadro, mas uma espécie de um quadro, porque o correto é dizer escrever um ícone, não pintar um ícone. Mas tem a questão das imagens também, Padre Guido, muito antigo na igreja, sim, ainda antes dessa tradição que ficou depois conhecida através das esculturas. Perfeito. Né? Quando se trata deste assunto, Eric, tantas pessoas mandam até os e-mails, padre, mas estão falando que é proibido o culto das imagens. Há, por acaso, um fundamento bíblico?
Todos têm a Bíblia em casa. Pode conferir duas passagens, no mesmo livro, inclusive, né? O livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 5, onde aparece uma ordem específica de Deus de não fazer reproduções de santo, porque somente ele quer o culto. Mas 5 capítulos depois, capítulo 25, versículo 17 a 20, é o mesmo Deus que diz para Moisés, faça 2 querubins de ouro. Repito, não é proibido. Aliás, a imagem serve para aumentar também a nossa fé na imitação das virtudes que aquele santo ou santa que está representado quer sempre mostraram na sua vida. Deus não poderia entrar em contradição, né, Padre Guido? Exato. Não tem como. Lá o Êxodo está claro para isso. Após a sua bênção, que a gente já está encerrando, eu vou indicar para os nossos amigos telespectadores um desses programas que já trabalhamos nesse assunto, que está lá no nosso portal. Já vou dizer qual é. Mas antes eu queria pedir que o senhor desse a bênção para encerrar o nosso programa de hoje. Um abraço para todos. As irmãs concepcionista franciscana de Piratininga, os amigos Dr. Carlos, Cristina, Juliana e Luciana de Bauru, e também para a família de Dona Ladia Gambolonga de Criciúma, o amigo Alberto, para todos vocês, meus amigos, unidos no afeto, no amor, na apreciação e, sobretudo, na força de vontade de conhecer cada vez mais a doutrina cristã, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, Padre Guido. Olha, em outra oportunidade vamos voltar a conversar sobre outras coisas sobre a liturgia, né, Padre Guido? Porque o assunto é muito rico, né? Exato, sim. E merece. Merece, é verdade. Merece. Bom, eu estava dizendo, o senhor ia indicar para os amigos telespectadores, porque aqueles que têm o costume de assistir o nosso programa também pelo site, o portal aqui da Rede Século XXI, rs21.com.br, se você clicar em programas, lá dentro do portal, vai abrir a lista de programas. Você clica no programa Eclésia. Ou basta colocar rs21.com.br/Eclésia. Vai abrir a lista de programas. Fizemos um programa, o Padre Guido estava aqui naquele programa com um nosso amigo Eric Marçal, também sobre a questão dos paramentos litúrgicos. Estou lembrado. Se colocar lá paramentos litúrgicos, se você pesquisar lá no nosso site, você vai encontrar. Aí falamos um pouco sobre cada paramento, a história dele, o significado, a mitra, a estola, a casula, etc. Que vamos dizer assim, uma espécie de complemento do que a gente conversou na noite de hoje, tá certo? Então, acessem o nosso portal da Rede Século XXI, divulguem para todos os nossos amigos, que certamente nós teremos, cumprindo aqui a nossa missão de evangelização também através do programa Eclésia. Agradecemos todos os nossos associados que sempre colaboram conosco aqui da Rede Século XXI. Através de você que é possível deixar esse programa no ar, como toda a nossa programação. Fica aqui o nosso muito obrigado. A gente vai encerrar o nosso programa hoje, então semana que vem a gente se encontra conversando sobre algum outro assunto relacionado à doutrina católica. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.